programa de rádio essencial para sua alma com Ia Odé Emi. Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho daquilo que é bom para minha, para a sua, para a nossa alma. Aquilo que seria essencial para a nossa alma. Pessoal, eu estou vendo aí pela internet hoje em dia, muita coisa acontecendo, coisas que deixam a gente até meio, entristecidos e tudo mais. Mas o que é que levou a tantas coisas acontecerem, né? O que está sendo essa vibração nossa para com o universo? Então, tudo isso são coisas, pessoal, que a gente tem que começar a raciocinar, começar a pensar, né? E onde há a pergunta, né? E essas forças, essas divindades, como é que elas estão com esse momento, né? Do que está acontecendo, coisas que já foram avisadas lá atrás. Muitos já estavam colocando que viria tempos meio complicados, né? Mas cabe a cada um de nós começarmos a fazer uma interiorização, começarmos a refletir como que foi a nossa vibração até agora, o que vibramos, qual a força da palavra daquilo que nós falamos. Todos sabemos que nós temos poder no que nós falamos, né? Tanto para o bem, quanto para o mal, quanto para abençoar, como para amaldiçoar. E muitas vezes, pela falta de vigilância, nós acabamos falando coisas, determinando coisas para nossas vidas, e não só para nossas vidas, isso propagando até para a humanidade, coisas que no final nós acabamos colhendo aquilo que nós não queremos, que nos machuca e que machuca todos aqueles que estão ao nosso redor e não ao nosso redor. Trazendo para a gente uma coisa, algo coletivo, que se nós mudássemos o nosso padrão vibracional, se nós mudássemos nossa forma de pensamento, nossa forma de atuação, tudo isso poderia ser mudado, porque estaríamos fazendo o quê? Dando munição para essas divindades, para os seres da evolução, enfim, para aqueles que cada um de nós cultuamos, acreditamos, rezamos, oramos, enfim. Mas não é isso que nós estamos fazendo, né? Nós acabamos potencializando aquilo que não queremos na nossa vida. Temos que começar a ter mais vigilância de sentido, vigilância naquilo que nós pensamos, vigilância naquilo que nós vibramos e vigilância naquilo que nós falamos. Entendendo que, eu vou falar agora um pouquinho daquilo que eu cultuo, daqueles que eu cultuo, que são as próprias divindades, são os próprios orixás. Entendendo que os orixás, eles nos ensinam que a primeira forma de cultuá-los é com o nosso comportamento. Então, seria um momento até de nós também observarmos o nosso comportamento. Como é que nós estamos nos comportando com a vida? Como é que nós estamos nos comportando com a humanidade? Como é que nós estamos nos comportando com os reinos que estão aí, que seria o mineral, vegetal, animal? Como é que nós nos comportamos com o próximo? Então, muitas vezes, nós queremos dar aquilo que nós não temos. O que nós fazemos? Nós queremos dar para o outro. Não, eu vou dar atenção, eu vou ajudar antes de você ter se ajudado. Quer dar atenção antes de você ter dado atenção a você próprio ou aquilo que na sua vida precisa de uma atenção maior para ser resolvido? Então, essa ajuda, ela acaba sendo precária, acaba sendo uma ajuda que acaba te prejudicando. E não temos também o discernimento até de perguntar se o outro quer essa ajuda. Então, gente, os orixás, eles nos ensinam que a todo momento nós temos que, primeiramente, ter um comportamento digno para com nós. E o que é esse comportamento? Não adianta eu ser dentro da igreja aquela santa que tem aquelas atitudes maravilhosas, bondosas, e lá fora eu falo mal, eu entro em fofoca,
eu condeno os outros com a minha fala, com as minhas atitudes, tiro o sarro da vestimenta de um, tiro o sarro do comportamento do outro. Isso eu não estou tendo um comportamento bacana. Não adianta eu estar dentro do templo, de um templo de orixá, manifestar uma divindade em mim e eu nem sei cultuar essa divindade porque eu não sei nem qual é a virtude dessa divindade para mim poder estar trabalhando essas virtudes em mim e a partir desse trabalho que eu faço em mim, eu poder estar ajudando o próximo com o meu exemplo, com as minhas atitudes, com o meu caráter. Então, pessoal, é o momento realmente de nós começarmos a nos trabalhar, é o momento de nós começarmos a nos policiar, porque eu já vi há um tempo atrás de uma pessoa que eu respeito muito, que nós somos o nosso próprio juiz. Nós não precisamos de um juiz para poder falar o que estamos fazendo de certo ou de errado. Nós temos que ser o nosso próprio policial. Nós temos que ser aquele que vai bater o martelo que aqui eu estou sendo correto e aqui não. Porque todos nós temos aquela vozinha que nos fala, não faça, não atue dessa forma. E é difícil muitas vezes nós ouvir essa vozinha, nós vamos por um ímpeto, pela ira, pela raiva, pelo ódio, pela vingança, pela soberba, pelo ego. E acabamos nos tornando até, como eu vejo acontecendo muito por aí, o tirano. Aqueles que, para poder se autoafirmar, seja na religião ou até ter uma postura ali, ter um cargo e tal, acaba humilhando as pessoas, acaba não tratando as pessoas de uma forma respeitosa. Por quê, gente? Vamos lá. Todos nós, quando vamos procurar espiritualidade, seja ela dentro da igreja, seja ela dentro de um templo de orixá, enfim, todos nós vamos em busca de uma ajuda, vamos em busca de uma palavra amiga, vamos em busca de um aconselhamento, de uma orientação. Porque ser humilhado e ser xingado e ser maltratado, nós já vivenciamos isso aí lá fora, na vida. É só o fato de tomarmos um ônibus, andarmos na rua, a qualquer momento a gente pode ser maltratado ou porque esbarrou em um, ou enfim. Então, nós temos que ter um entendimento até nisso, de nos fazer respeitar. Porque as pessoas só vão fazer com a gente aquilo que a gente permite. Isso também é uma vigilância com a gente, é comportamento com a gente. Porque se eu permito que o outro me maltrate, eu não estou tendo comportamento comigo. Quando eu digo não permitir, não é você sair brigando, não. Mas sim você falar, isso aqui não me cabe mais. Isso daqui já não dá mais certo para mim. Não é verdade, Pai Jorge? O que o senhor tem? Eu estou aqui com o Pai Jorge também, né? Vamos ver o que o Pai Jorge tem aqui para falar para a gente. E aí, Pai Jorge, o que o senhor acha desse nosso bate-papo? O que o senhor está vendo aí também acontecendo muito? Como é que o senhor está vendo as pessoas, os dirigentes trabalhando com essa espiritualidade, dando as orientações? O que o senhor está vendo de benefício ou malefício em todas essas situações? Bem, a questão da palavra, ela é muito poderosa. Ela pode transformar a nossa vida tanto para o bem como para o mal. E quando a gente fala de um sacerdote, de um religioso, a gente não pode esquecer que isso passa primeiro por nós. Aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, eu tenho que pedir, eu tenho que fazer por mim primeiro, para depois fazer para o outro. Infelizmente, algumas pessoas elas não estão tendo esse cuidado com o outro. E às vezes até esquece de ter esse cuidado consigo mesmo. É um cuidado que é essencial, que você tem que ter todo o tempo com você. Vigiar os sentidos, observar, para que você possa viver melhor e permitir que as pessoas à sua volta tenham o seu melhor também. Claro que a gente não está falando de escolher pelo outro, mas fazer boas escolhas por si mesmo. É isso aí, Pai Jorge. As nossas escolhas, as nossas atitudes, os nossos comportamentos é que vão fazer a nossa semeadura para a nossa colheita amanhã.
Então tá na hora de cada um de nós perguntarmos para nós mesmos o que eu tô semeando hoje? Ou o que eu semeei lá atrás para estar colhendo o que eu estou colhendo hoje? Pessoal, os orixás, eles vão te ajudar, eles vão estar ao teu lado em todas as situações que vocês passarem, que nós passamos, com certeza estarão. Só que nós temos que entender e sair daquela mentira que há muito tempo nós vivemos, que mesmo inconscientemente nós tratamos os orixás, as divindades, as forças, os chapaneiros, enfim, como se fosse o nosso garçom, nossos empregados. Então, na hora que a coisa acontece, que nós estamos passando por determinadas situações ruins, o que nós fazemos? Nós vamos correndo para o orixá, ou para o santo, ou buscando a ajuda de Jesus, ou dos anjos, ou dos arcanjos, enfim, daquele que você cultua, daquele que você acredita. Aí você sabe ir lá e procurar ajuda, porque daí você quer que ele resolva aquela situação, você quer que ele te abra as portas do emprego, você quer que ele te cure de uma doença, mas e aí? Mas o que foi que você plantou para estar colhendo um desemprego? De repente você estava no emprego, tudo bem, esse emprego não era aquele do seu agrado, mas ao invés de você abençoar esse emprego e agradecer esse trabalho, você estava amaldiçoando, reclamando, falando que não era aquilo que você queria, já levantava de mau humor para trabalhar. Então, o que você passou para essas forças? Que você não estava interessado, aquilo não estava te fazendo bem. E você plantou isso. A mesma coisa, muitas vezes a gente tá saudável, tem uma saúde maravilhosa. Ai, mas eu essa vida que é ruim. Ai, eu não estou bem por causa disso, daquilo assado, cozido e frito. Então, a gente reclama demais e agradece de menos. Quando nós aprendemos a ser gratos, até por levantar respirando, com certeza muita coisa começa a mudar na nossa vida. Mas os orixás não estão aí para nos auxiliar, para nos ajudar? Com certeza. Estão por opção e não por obrigação. Eles estão para nos ajudar a caminhar melhor nesse plano aqui. Mas eu também tenho que fazer a minha parte, eu tenho o meu 50%, eu tenho que ter um comportamento bacana, em primeiro lugar comigo mesmo e depois com os outros. Eu tenho que me respeitar e respeitar o outro e tentar a todo momento estar aprendendo, estar evoluindo, não ficar sendo massa de manobra, só ouvindo, repetindo o que os outros falam. Que olha, fulano falou uma coisa tão bonita, tão bacana, olha, gostei de ouvir. Você só ouviu. Mas é a sua prática, né? Daquilo que você ouviu, daquilo que você achou maravilhoso, essa prática está acontecendo na sua vida? Você está colocando tudo aquilo que você ouve, que você vai na igreja, você ouve, que você vai num templo de orixá, você ouve, enfim, dependendo da sua crença, aquilo que está sendo ensinado, que está sendo orientado, você coloca em prática ou está sendo só preenchendo um currículo? Mas esse assunto eu já sei, disso daqui eu já manjo, disso daqui eu já sabia. E há uma prática nisso? E aí, Pai Jorge, as suas orientações, eu sei que o senhor também está estudando bastante, mas e aí, o estudo está como aí? O senhor está colocando em prática tudo que o senhor está aprendendo? O aprendizado é uma constante na vida da gente. Da hora que a gente nasce até a hora que a gente fizer a passagem para outro plano, conforme o seu entendimento religioso, é necessário, porque faz parte do nosso trabalho, né? O estudo, ele não vai tornar você menos importante ou mais importante. O estudo, ele vai te preparar para tudo aquilo que você tem que viver, né? O orixá, ele sempre ensina através do quê? De ensinamentos,
de coisas simples que, se você entende a profundidade disso, você vai ter estudo e trabalho para sua vida toda. Porque não tem como a gente construir algo sem começar de algum lugar. E o estudo é esse princípio, né? Então, colocar os estudos sempre em dia, estar estudando, colocando essas práticas em dia é necessário para que você possa viver bem, dentro e fora do templo religioso. Dando aqui para vocês um exemplo, um orixá que todo mundo conhece, né? Não tem aquele que não conhece, orixá Ogum. Então, o que acontece? Quando a gente vai cultuar Ogum, qual é a primeira coisa que você quer? Que Ogum te abra caminhos, não é isso? Ogum é aquele que dá o trabalho, Ogum é aquele que te defende dos inimigos, enfim. Mas, gente, Ogum, ele é aquele que te traz a força e a coragem. A força e a coragem para você enfrentar, para você poder vencer os desafios da vida. Mas vencer esses desafios com consciência. Saber o porquê aquele desafio veio na sua vida. Saber o porquê aquele intempério aconteceu com você. Então, tudo isso nós temos que estar estudando mesmo. O estudar é você parar, você refletir. Por que isso está acontecendo? Por que aconteceu isso comigo? Aonde isso começou? Qual foi o estupim para essa bomba estourar na minha vida, né? O que foi o início de tudo isso? Por quê? Porque a partir do momento que você estuda, vê, analisa, você vai ver aonde foi que tudo começou. E aí você vai tomar novas atitudes, você vai trilhar novos caminhos, você vai ter novos pensamentos, mudança de forma, pensamento, mudança de atitude, mudança de fala. Muitas vezes nós não damos muita importância para isso. Mas até o fato da gente levantar e falar, hoje é segunda-feira, poxa vida, né? Segunda-feira é o Dia Internacional da Preguiça, né? Então você está mandando já para o teu corpo, para o universo, enfim, né? Que é o dia da preguiça, que aquele dia vai se arrastar, que aquele dia vai ser pesado, que aquele dia não vai ser legal. Ao invés de você levantar, graças a Deus, eu estou acordando numa bela segunda-feira, eu tenho um trabalho para mim ir, eu tenho algo bacana para mim fazer e vai dar tudo certo, vai ser um dia maravilhoso. Aí sim, aí você vai chegar no orixá, no santo, aquele que você cultua, vai agradecer aquele dia e vai falar, hoje eu estou totalmente voltado para minha felicidade, para minha paz e para ser um vencedor. Pessoal, eu comecei esse programa hoje falando sobre isso, até para dar um start em vocês, até em mim também, para a gente entender como é que funciona tudo isso. Porque é para entender mesmo que a gente não tem que delegar tudo para uma divindade, aquilo que também cabe a nós fazer. Como eu sempre falo aqui no templo, não adianta você dar um boi, não adianta você acender vela, não adianta você dar rosas, perfumes, oferendas e tudo mais, se você não tiver uma mudança de comportamento. Não adianta nada você achar que só o fato de você, eu vou acender uma vela para o meu anjo da guarda, para ele me dar estrutura, para ele me dar isso, aquilo, seja lá o que você for pedir, e você achar que só acendendo aquela vela, o anjo, o orixá, ele já vai correndo fazer o que você quer, sem você ter uma mudança de comportamento, sem você mudar seu padrão vibracional, sem você mudar a forma de você agir, sem você mudar a forma de tratar as outras pessoas. Então, vamos começar a acordar, povo. Vamos acordar. Vamos ver que a gente é imã vivo. Nós atraímos aquilo que nós vibramos. Então, se eu estou numa situação bacana, é porque eu atraí aquilo para mim.
Se eu estou numa situação ruim, é porque eu traí aquilo para mim. Nós temos que nos conscientizar que as nossas situações, e todas as situações que nós passamos, a responsabilidade é só nossa. Sempre a responsabilidade é nossa, entendeu? Então vamos assumir essa responsabilidade, porque a partir do momento que nós assumimos, nós já começamos a mudar. E a partir do momento que nós começamos a mudar, nós já começamos a atrair as forças dessas divindades para nos proteger, para nos ajudar, para nos orientar, para levarmos a gente por caminhos diferentes, defendendo, retirando, mostrando caminhos para a gente sair do turbilhão, para a gente não entrar como massa de manobra nas situações, e também aprendendo a não ser papagaio de pirata, repetindo só aquilo que está ouvindo. Quando algum traz para a gente essa força e a coragem, ele traz também para a gente o Itan, que fala que quando aquele que não gosta do seu trabalho é porque não gosta de dinheiro. Então, o tempo todo, mas olha, eu estou num trabalho que ele não me faz feliz. Abençoe esse trabalho para que lá na frente, um tempo até mais curto, dependendo da sua vibração, o próprio Ogum ou a própria divindade que você está ali cultuando e pedindo, possa te trazer algo melhor. Nós tivemos uma experiência há pouco tempo de trabalho aqui, não foi, Pai Jorge? Sim, há pouco tempo em que a gente, louvando, a gente teve aberturas dos caminhos. E essa abertura aconteceu por quê? Porque a gente prosperou na forma de falar, na forma de pensar, na forma de agir. A prosperidade, ela só acontece na sua vida quando você é a prosperidade. A prosperidade não depende dos outros, depende de mim. Quando eu mudo o comportamento, quando eu me torno uma pessoa próspera, a prosperidade sou eu também. Pois é, pessoal. Não fica esperando a luz no final do túnel. Não fica esperando, eu vou andar pelo túnel, eu vou enxergar a luz lá no final do túnel. Não, pessoal. Vamos ser a luz desse túnel. Você é a luz do seu túnel. É você que tem que iluminar todo o seu redor para enxergar as benécias que a vida pode trazer para você, para enxergar as benécias que o orixá pode trazer para você, que o santo pode trazer para você, que o arcanjo pode trazer para você. Vamos começar a nos responsabilizar pelos nossos atos e assim também mudando forma de pensamento. Parem de vibrar, tudo vai ficar ruim, tudo... Não. Se nós mudarmos nossa forma de pensar, se nós começarmos a vibrar coisas boas, com certeza nós vamos dar munição para várias forças que estão aí lutando contra um mal que é o próprio mal humano que nós criamos, certo? Não é o mal que o pessoal fala que vem isso, não. É o nosso próprio mal humano. Nós podemos transformar em luz, né? E aquilo que seria para dar errado pode vir a dar certo. E mesmo que passamos por determinadas situações, nós vamos ver que nós vamos vencer com mais suavidade, com mais tranquilidade. Agradecendo sempre quando nós levantamos, agradece seu dia, agradece o alimento que está na sua mesa, agradece as divindades por você estar respirando, agradece a cada momento, para de reclamar, para de ficar se colocando como vítima de uma situação da qual muitas vezes a gente que semeou lá atrás só está colhendo agora. Então presta atenção nessa semeadura que foi para semear melhor hoje. Pessoal, comecei assim, mas agora os programas sempre será voltado para os orixás, tentando aí passar para vocês, dentro do pouco que conheço, que ninguém pode falar que conhece tudo, que sabe tudo, a vida da gente é um aprendizado o tempo todo, passando essas virtudes dos orixás, mostrando para vocês que ninguém deve cair de paraquedas no culto dos orixás ou em qualquer lugar. Primeiro você tem que ter um namoro, primeiro você tem que entender o que é aquilo, entender a força de cada um.
saber quais são as virtudes de cada uma dessas forças, saber o porquê você carrega determinado orixá, porque que você tem determinado orixá de cabeça, qual é a realidade que ele vem trazer para você, o que é que ele quer que você aprenda com ele. Os próprios chapaneiros, os próprios caboclos, enfim, muitos deles tiveram histórias aí, fizeram história aí atrás do nosso país, que são os nossos ancestrais. Então nós sabemos o que foi o trabalho deles, para ver o porquê que eles vieram trabalhar com a gente agora, que é o que eles querem, quer que a gente faça o que eles fizeram e faça melhor ainda, porque hoje temos condições a mais. Bom, pessoal, vou encerrando por aqui. Um grande abraço a todos, muito axé a todos, que os orixás abençoem a todos e estamos aí. Qualquer coisa, temos nosso templo, com certeza vai ser passado, né? O endereço, enfim, telefone. Nós damos aula, temos aulas aqui, uma reunião de 15 em 15 dias, que também posso ir passando, para a gente estar fazendo essa troca de ideia, estarmos conversando, estarmos aprendendo junto, porque não é só uma roupa bonita, não é só tocar os coros bonitos, fazer festas bonitas e simplesmente virar só um teatro. As divindades é muito mais que isso. Muitas vezes não precisa nem de roupa bonita, mas de um grande axé na vida de cada um de nós. Grande abraço a todos, até a próxima. Para consultas com Ia Ojemi, entre em contato com o WhatsApp 11 982 94 6961, repetindo 11 982 94 6961. E até o próximo Essencial para sua alma com Ia Ojemi.